Boa noite, pessoal. Pessoal, antes da gente entrar na palavra, eu quero lembrá-los e falar a respeito do propósito da mudança. Dia 1º, domingo, nós vamos dar início ao último propósito do ano, propósito da mudança. Quais são as 3 coisas que você não quer e não vai levar com você para 2020? É aquela determinação, aquela ação de fé. Eu vou entrar em 2020, mas esses problemas não vão entrar comigo não. Amém? E tudo isso pode ser mudado agora. A Bíblia diz que tudo é possível a quem? Ao que crê. Então não é se Deus pode ou não pode, é se eu creio, é se eu acredito. Então tudo é possível àquele que crê. E quantas pessoas, eu já vi pessoas, o propósito é 3 coisas. Eu já vi pessoas colocar 14 e as 14 serem definidas. As 14. Teve fé para colocar 14. E as 14 foram definidas. E tem testemunhos aí, tudo que a gente colhe de testemunho tem nas redes sociais, tem no YouTube. Então, segunda-feira próximo, aliás, domingo, dia 1º, está aqui, o ano ainda não acabou. E nós entramos com força, com determinação, com muito comprometimento. Isso realmente é uma questão de fé, é para quem crê. Então, você tem a oportunidade, não só esteja comprometido com a sua vida. Eu vou colocar algumas coisas importantes aqui hoje. Hoje, particularmente, nós vamos meditar a mensagem de hoje, eu tenho ela como uma mensagem muito especial. Uma mensagem que, se absorvida, pode mudar completamente o seu entendimento das coisas e, consequentemente, os resultados. Então, antes de entrar na mensagem, eu vou colocar algumas frases aqui, eu quero que você medite nessas frases. Tudo nessa vida, coloca aqui, por favor. Diga comigo, tem um processo. Tudo tem um processo. Tudo tem um processo. Tem uma coisa muito importante, eu sempre falo que no meio evangélico existe muitas pessoas, me perdoe se você é uma delas, tá? Me perdoe se você é uma delas, me perdoe, o pedido de perdão é só por educação, tá? É só, não estou te pedindo perdão realmente não, porque a intenção não é te ofender, e sim abrir os teus olhos, né? Existem pessoas que gostam muito de saber o que Deus tem para falar com ela, gosta de ouvir uma promessa, gosta de ouvir uma profecia, e muitas vezes realmente pode até vir uma profecia da parte de Deus, uma promessa realmente da parte de Deus. Mas não existe profecia nesta vida que vai se cumprir sem que a gente passe pelo processo. Nenhuma. Isso é balela, conversa fiada. Então, e hoje nós vamos ver, quando nós começarmos a meditar aqui, você vai ver que você pode ter uma revelação divina, uma visão divina, só que você tem um processo para chegar à materialização dela. Entende? E é aí que cabe o que eu falo do nosso entendimento. Por isso existem muitas pessoas frustradas, muitas pessoas decepcionadas, dizendo que Deus falou, que Deus prometeu, que Deus fez uma promessa, que Deus tinha um grande propósito na sua vida, mas esse propósito não se cumpre. Por quê?
Porque você precisa entender que existe um processo. E sem passar pelo processo, não existe a materialização desse propósito divino. Então, próxima frase. Diga comigo, sem processo, não há sucesso. Pensa nisso, por favor. Sem processo, processos são etapas, processos traz experiências que não podemos pular, etapas que não podemos pular, todos nós temos que passar por elas, porque senão é onde uma pessoa, ela não está preparada para algo, e esse algo vem e ela não tem estrutura e se arrebenta. Entende? Ela se arrebenta. Então vamos lá. Diga comigo, pagar o preço. Ninguém vai viver a materialização dos seus sonhos sem estar disposto a pagar o preço para a materialização desse sonho. Você sabe por quê? Porque o processo é doloroso. Todos nós temos aquela fantasia de achar que a vida do outro é mais fácil. Você acha que a vida de alguém é mais fácil? Sim ou não? Sim ou não? Ninguém, a vida de ninguém. Todo mundo tem a fantasia para dizer, nossa, mas a vida dele é legal, a vida dele é mais fácil, a profissão dele é maravilhosa. Não, todo mundo tem as suas guerras, as suas lutas, as suas decepções, as suas traições. Todo mundo tem aquele dia que precisa se dar aquela ordem, dizer não, levanta, não olha, não escuta, não, ignora isso e siga em frente, ignora e siga, vai, não olha para a direita, não olha para a esquerda, siga. Todo mundo tem. Todos nós passamos por isso. Amém? Se quer algo, deve saber quanto vai custar. É mais ou menos assim, né? A gente fala assim, eu queria tanto ter um carro de tal marca, eu preciso saber quanto custa esse carro, não preciso? Sim ou não? Porque eu não vou chegar lá do nada. Eu não vou conquistar esse carro sem estar preparado e sem pagar o preço. Mas se eu quero, o carro é só uma ilustração, tá? Mas se eu quero algo, eu devo saber quanto vai custar. Se eu tenho um objetivo para a minha vida, eu tenho que saber e estar disposto a pagar esse preço. Sabe por quê? Porque senão é aquela frase que nós falamos continuamente aqui. Se eu não estou suportando os desafios, os problemas dessa medida, eu não posso ir para uma medida maior. Eu não vou suportar os problemas de uma medida maior. É verdade ou não é? Sim ou não? Então eu preciso me preparar. Eu preciso me fortalecer. Eu preciso engrossar, porque a partir do momento que você vai crescendo, você vai conquistando notoriedade, você tem que engrossar o couro. Porque você vai tomar espetada uma atrás da outra. Vai ou não vai? As pessoas, elas têm a tendência de... é como nós falamos a semana passada, nós vivemos num país que a cultura, ser uma pessoa bem-sucedida é quase um crime. É verdade ou não é? Ser uma pessoa que venceu economicamente, ela é bem-sucedida, é quase um crime, ele é um criminoso. E a malícia e a maldade é sempre aquela, né? Mas não pode, ele fez alguma coisa errada. É ou não é? E sempre tem uma coisa por trás. Nunca pode ser de forma, né, honesta, de forma... eu sei, porque a gente enfrenta isso. Eu tenho uns linguarudos aí que falam mal, né? Todos nós passamos por isso. Todos nós. Sempre existem pessoas com a língua bem venenosa, bem felina, né? Bem, como a Bíblia diz, né? Cheia de peçonha, que sempre tem aquela malícia, aquela maldade para dizer que se o outro venceu é porque ele fez algo errado, que aí tem algo errado.
como a gente sempre diz, medir a humildade para o outro pela pobreza que ele tem, pela simplicidade ou a pobreza que ele tem. Então ele é humilde porque ele é pobre, o rico é orgulhoso, aquela cultura toda. Então, infelizmente nós vivemos, e isso não pode acompanhar. Para quem quer ser uma pessoa bem-sucedida, isso não pode te acompanhar, e você tem que saber que o sucesso, né, o seu crescimento, a sua prosperidade, uma vida vitoriosa, ela tem um preço, e você deve saber que quanto vai custar realmente para você chegar lá. E eu quero te dizer que muitas pessoas desistem porque acham que não vale a pena. Sabia? Muitas pessoas desistem porque são perseguidas. Quer ver onde você sofre uma perseguição? Na sua própria casa, da sua própria família. É verdade ou não é? Eu conheço pessoas que ele conquistou coisas e a família não sabe, porque não pode saber. Eu conheço pessoas que nunca teve coragem de falar para a família que comprou um terreno. Pelo amor de Deus. Isso é ridículo. Se você trabalha, se você dá duro, se você conquistou na honestidade, você não tem que ter vergonha. Você não deve satisfação a absolutamente ninguém. Você deve andar de cabeça erguida. E sempre você vai encontrar pessoas para dizer a você como você deveria ou não deveria utilizar o seu dinheiro. Porque eu não concordo que ele faz isso, eu não concordo que gastando com o quê? Por que não ajuda a gente? Não é verdade? Família não é assim? Não, mas por que ele não ajuda a gente então? Mas está lá andando de carrão, né? Morando em casona, não é assim? Então você se torna quase refém, prisioneiro na própria casa, na própria família. Passa. Diga comigo, nunca pegar atalhos. Não pega atalhos que não dá certo. Passa pelo processo. Passa pelo processo. Pelas experiências que você precisa passar. Pelas experiências que você precisa passar. Passa por eles. Esteja preparado para isso. Só estou colocando as frases aqui, mas eu vou entrar na história já. Diga comigo, quanto maior o desafio, maior a promoção. E sabe o que eu vou falar a respeito de promoção? Quando a gente tenta autopromoção não dá certo, mas quando você deixa Deus te promover, aí ninguém pode impedir tua promoção. E ninguém te tira de lá. Se o homem te promove, o homem também te rebaixa. Mas se Deus te promove, ninguém te rebaixa. Está entendendo ou não? Se o homem te promover, ele também pode te rebaixar. Mas se Deus te promover, ninguém te rebaixa. Diga comigo, se Deus me promover, ninguém pode me rebaixar. E nós vamos ver isso já já. De Deus vem a promoção. Repita isso comigo, de Deus vem a promoção. Autopromoção é inútil. Se um homem te promover, também poderá te derrubar. A promoção de Deus é permanente. E eu vou parar exatamente aqui. Diga comigo, experiência, sabedoria e humildade só se adquirem com o processo. Experiência, sabedoria e humildade só se adquire com o processo. Passando pelo processo. Venha para Gênesis 30, aliás, vamos para Salmos mesmo. Vamos para Salmos mesmo. Então enviou um homem adiante deles, diga comigo, José, que foi vendido como escravo. Feriram seus pés com correntes e com ferros prenderam seu pescoço. Diga comigo, o Senhor, pois José, o que está escrito ali? A prova. Eu quero que você grave isso.
O Senhor pôs José à prova até chegar a hora de cumprir sua palavra. Porque quem conhece a história sabe que Deus deu um sonho a José. Deus deu a ele uma revelação. Quando Deus deu a ele essa revelação, que ele seria muito grande, e ele viu os irmãos e o pai, todo mundo se curvando diante dele. Diga comigo, ele tinha 17 anos. Então ele não tinha experiência, ele era imaturo. Ele não tinha experiência alguma, ele era um menino imaturo. Então ele foi, na tentativa de autopromoção, ele foi falar com os irmãos e contar para os irmãos o sonho. E aquilo acabou gerando dentro dos irmãos uma revolta grande. Os irmãos o odiaram, detestaram, tentaram matá-lo, tirar a vida dele, porque ele contou do sonho, daquilo que Deus colocou dentro dele. Ele tinha 17 anos. O Senhor pôs José à prova até chegar a hora de cumprir sua palavra. Dos 17 começou a se cumprir nos 30. Nos 30, diga comigo, foi um processo. E eu vou no processo com você, tá bom? Amém, pessoal? Até porque essa é uma das mensagens, das palavras, um dos personagens mais encantadores da Bíblia, e uma história extraordinária, e mostra o que acontece conosco. Por que eu estou parado aqui? O Senhor pôs a prova, José à prova, até chegar a hora de cumprir sua palavra. Deus deu um sonho, mas teve a prova até cumprir a palavra. Deus deu uma visão, uma divina revelação, até chegar a hora de cumprir a palavra, a materialização. E se você não entender, a maior parte das pessoas não vivem a materialização dos seus sonhos porque desistem. Porque acha que o fardo está pesado demais. Porque muitas vezes acha que Deus o abandonou. Quando na verdade é um processo, Deus não abandonou, só que eu preciso permanecer, eu preciso seguir, eu preciso perseverar, porque Deus está trabalhando comigo, eu estou passando por um processo, eu preciso de experiência, eu preciso de maturidade, eu preciso de perseverança, eu preciso de humildade para passar pelo processo, porque muitas vezes falta humildade. Faça favor. Faraó mandou chamar José e o libertou. O governante das nações lhe abriu a porta da prisão. José foi encarregado do palácio real e se tornou administrador, diga comigo, de todos os seus bens. Estou só fazendo um resumo aqui, nós vamos para a história já. Tinha toda a liberdade de instruir os assistentes de Faraó e de ensinar os conselheiros da corte. Porque, Salmo 75:6, diga comigo, porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do Sul, vem a promoção. Vem de onde? De Deus. Então fala com você. Não é do Oriente, não é do Ocidente, não é do Sul, não é do Norte, vem de Deus. A promoção vem do alto. Quando você realmente entender isso, parar e esperar, e começar a esperar em Deus, a sua promoção virá de Deus. Se você entender isso, Deus vai te promover. É porque a gente sempre está esperando alguém, sempre alguém nos promover, sempre o homem nos promover. Salmos 113:7, diga comigo, levanta do pó o necessitado e ergue do lixo. Quem? Levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre. É isso que Deus faz. Só que não é fácil quando você está nessa posição, não é fácil. Quando você está no pó, você está no lixo, não é fácil você crer. Não é fácil você acreditar que você vai sair de lá, que Deus vai te tirar de lá.
Não é verdade? Não é fácil. Muitos tendem a desanimar, ou a se revoltar, ou dizer: por que, Senhor? Ou questionar. Coloca entre os príncipes de seu povo. Dá uma família à mulher estéril e a torna uma mãe feliz. Diga comigo: louvado seja o Senhor. Pai dos órfãos, diga comigo: pai dos órfãos, defensor das viúvas, esse é Deus, cuja habitação é santa. Quem já me ouviu falar sobre isso, uma referência que eu gosto muito, porque é uma oração que eu fiz num momento muito difícil da minha vida. Eu fiz essa oração: ouvi dizer que o Senhor é pai dos órfãos. Eu tenho pai, mas ele não pode fazer nada por mim. Eu tenho mãe, mas ele não pode fazer nada por mim. Então me adote como filho, Senhor, e faça o que os meus pais não podem fazer por mim. Deus dá uma família aos que vivem sós, liberta os presos, diga comigo, e os faz prosperar. Os rebeldes, porém, ele faz morar em terra árida. Pode passar. Gênesis 37, versículo 1. Jacó passou, agora nós vamos para o processo, tá? Agora nós vamos para o processo. Jacó passou a morar na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Este é o relato de Jacó e sua família quando José tinha 17 anos. Cuidava dos rebanhos de seu pai. Quando os irmãos o viram, o reconheceram de longe. Antes que ele se aproximasse, planejaram uma forma de matá-lo. Lá vem, diga comigo, lá vem o sonhador. Disseram uns aos outros: vamos matá-lo e jogá-lo numa dessas cisternas. Diremos ao nosso pai: um animal selvagem o devorou. Sabe uma coisa incrível? Você sabe por que tanta ira, tanta revolta dos irmãos em relação a José? Por causa do sonho dele. Porque Deus colocou um sonho dentro dele. Ele sonhou, ele acreditou naquele sonho, ele contou aquele sonho na sua imaturidade, ele contou, e ele foi odiado porque ele sonhava. Não é diferente do que acontece hoje. Diremos ao nosso pai: um animal selvagem o devorou. Então veremos, diga comigo, então veremos o que será dos seus sonhos. Assim, quando José chegou, os irmãos lhe arrancaram a linda túnica que ele estava usando, que era uma túnica de príncipe. Tirou aquela túnica de príncipe, né, como acontece conosco, o que o diabo tenta fazer com muitos, né, tirar as vestes de príncipes e colocar vestes imundas. Assim, quando José chegou, seus irmãos lhe arrancaram a linda túnica que estava usando. A agarraram e jogaram na cisterna vazia, ou num fundo de poço, né? Ou seja, sem água. Então quer dizer, uma cisterna era um fundo de poço. Então, quando os ismaelitas, que eram negociantes midianitas, se aproximaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam para eles por 20 peças de prata. E os negociantes os levaram para o Egito. Enquanto isso, os negociantes midianitas chegaram ao Egito, onde venderam José a Potifar, oficial e capitão da guarda do faraó. Quando José foi levado para o Egito pelos negociantes ismaelitas, eles o venderam a Potifar, um oficial egípcio. Potifar era capitão da guarda de faraó, o rei do Egito. Pode passar. O Senhor estava, diga comigo, o Senhor estava com José. Então isso quer dizer que ele não tinha sido abandonado? Jogaram ele no fundo do poço, queria matá-lo, não mataram. Aí tiraram ele do fundo do poço,
estava passando uns comerciantes, venderam para comerciantes, levaram ele para o Egito como escravo. Mas o que a Bíblia diz? Diga comigo, o Senhor estava com José? E mais, diga comigo, o Senhor estava com José? Por isso ele era bem-sucedido em tudo o que fazia no serviço da casa de seu senhor egípcio. Sabe uma coisa linda? O Senhor estava com José, por isso ele era bem-sucedido. O melhor servo. Diga comigo, o melhor servo. Você acha que ele queria estar ali? Você acha que ele queria ter sido tirado brutalmente do meio da casa de seu pai, do seio familiar, e levado, vendido como escravo? Vendido, eu estou fazendo um resumo. Vendido como escravo, a Bíblia diz que Deus era com ele. Ele foi vendido para Potifar, um homem importante. Esse homem colocou ele à frente de todos os seus bens, e o Senhor era com ele, e ele era bem-sucedido em tudo o que fazia. O melhor servo. Ele não estava aonde gostaria de estar, mas ele era o melhor aonde estava. Ele era honrado aonde estava. E você sabe, eu não sei aonde você está agora. Aqui era um processo. Ele estava passando por um treinamento. Ele estava administrando os bens de Potifar, que era um treinamento para que mais tarde ele viesse administrar coisas maiores. Está entendendo o que eu quero dizer? O que você está administrando agora é um treinamento. O que está nas tuas mãos agora é um treinamento. E hoje, como servo, é um treinamento. Seja o melhor servo. Ele foi o melhor escravo, o melhor servo. E aí não para, né? Vamos lá. Potifar percebeu que o Senhor estava com José e lhe dava, diga comigo, sucesso em tudo que ele fazia. O homem viu isso. Aquele homem percebeu isso. Por isso que nós precisamos entender uma coisa. Você pode não estar onde você gostaria de estar, mas que as pessoas vejam que Deus é com você. Que você é de Deus. Que Deus abençoa tudo que você faz. Que tudo que você coloca as mãos, você tem sucesso. O problema é que muitas vezes, por falta de visão e de entender que é um processo, muitos relaxam. Passam a fazer de qualquer maneira. Murmurar, reclamar, não dão o seu melhor. Fazem relaxadamente. Estão falhando no processo. Eu sempre digo que nós estamos sendo analisados na medida que nós estamos, inclusive no nosso relacionamento para com Deus. Se você tem estrutura para lidar com mais ou não tem. Deus está te analisando, Deus está te observando. O seu nível de maturidade, o seu nível de espiritualidade, se isso não te influencia, se você, aonde você está, passando pelo processo que você está, você é íntegro, você é inteiro, há integridade em você, você é o melhor, passa. Satisfeito com isso, nomeou José, seu assistente pessoal, e o encarregou de toda a sua casa e de todos os seus bens. E logo a esposa de Potifar começou a olhar para ele com desejo. Venha, deite-se comigo, ordenou ela. Diga comigo, ordenou ela.
José recusou e disse: meu senhor me confiou todos os bens de sua casa e não precisa se preocupar com nada. Ninguém aqui tem mais autoridade que eu. Ele não me negou coisa alguma, exceto a senhora, pois é mulher dele. Como poderia eu cometer tamanha maldade? Estaria pecando contra Deus. A mulher continuava a assediar José diariamente, mas ele se recusava a deitar-se com ela. Pegou José e, enfim, ela simulou uma tentativa de estupro. Ela simulou isso, criou uma situação para que ele fosse acusado, né, de tentativa, de abuso, e com isso, injustamente, José foi lançado na prisão. Pegou José e o lançou na prisão onde ficavam os prisioneiros do rei, e ali José permaneceu. Repita comigo: mas o Senhor estava com ele na prisão. Diga: processo. O que eu posso entender com isso? Processo. Se permaneceria? Se aqui na prisão ele teve experiências importantes, o que eu disse a semana passada, né? Se você está no deserto, fique atento, porque Deus quer falar com você. Se você está no cárcere, fique atento: eis-me aqui, Senhor, porque Deus quer falar com você. Porque as maiores revelações vieram aqui, nesse momento de isolamento, e o Senhor era com ele, estava com ele, e o Senhor estava com ele na prisão e o tratou com bondade, fez José conquistar a simpatia do carcereiro, que em pouco tempo encarregou José de todos os outros presos e de todas as tarefas da prisão. O carcereiro não precisava mais se preocupar com nada, pois José cuidava de tudo. Diga comigo: pois José cuidava de tudo. Estava administrando o cárcere. Processo. Você está entendendo que da visão do sonho que Deus deu, a materialização desse sonho teve todo um processo? Está entendendo isso? Isso para mim é muito forte, porque dos 17 anos aos 30, que foram 13 anos, esse homem passou por um processo doloroso, difícil, porém esse processo foi um processo de crescimento, de experiência, de maturidade, de humildade. Ninguém adquire experiência sem passar por processo. Ninguém adquire humildade sem passar pelo processo. E é importante que a gente entenda o nosso processo. Cada um de nós temos um processo. E se eu não estou conseguindo lidar com os desafios dessa medida, eu não vou conseguir lidar com os desafios de uma medida superior. Essa é a realidade. Porque nessa medida é um desafio. Em uma medida superior são outros desafios. Então eu preciso me preparar e deixar que Deus trabalhe. Quanto mais você avança, quanto mais você cresce, mais alvo você é. Não é só de aplauso: o cara é fera, a pessoa é fera, chegou lá, venceu. Não. Crítica, perseguição, maldade, né? Todo tipo de maldade. Não só falando de forma humana, mas e a espiritual? Porque se a gente não consegue vencer os demônios dessa medida, vamos vencer da medida superior?
Porque cada medida tem seus demônios. Cada medida tem seus demônios. E os demônios têm várias formas de atuação, inclusive de forma espiritual que a gente não vê e de forma materializada através da maldade de pessoas. Pode ver que a maldade aumenta. A maldade aumenta. Não é verdade? Então, e nós precisamos estar preparados para isso. Realmente ser de oração, na dependência de Deus, porque cada situação dessa também, e agora? No caso, agora ele perde a fé? Não, ele não perdeu a fé, ele se agarrou ainda mais a Deus. Ele se aproximou ainda mais de Deus. Porque havia um sonho dentro dele. Deus deu uma visão a ele. E ele não perdeu esse sonho. O fundo do poço não matou o sonho dele. Ser escravo não matou o sonho dele. Ser injustiçado e parar no cárcere não matou os sonhos dele. Ele permaneceu com a chama acesa. Por isso ele não perdeu a fé. Pode passar? Dentro de 3 dias, o faraó elevará de volta ao seu cargo de chefe dos copeiros. Quando a situação estiver bem para você, peço que se lembre de mim, fale de mim ao faraó para que ele me tire desse lugar. Estava lá o carcereiro, estava lá o padeiro e o copeiro do rei. E aí José teve essa revelação que um seria solto, o outro realmente não sairia de lá. E aí ele disse para o copeiro, ele disse, olha, você vai sair. Quando você sair, lembra de mim. Fala para faraó lá a meu respeito. Ele saiu e nem lembrou de José. Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Mas Deus era com ele. Será que Deus te abandonou ou você está passando por um processo? Será que Deus não está vendo a tua luta? Ou Ele está te preparando, te treinando, passando você pelo processo? Defina você. Porque para chegar, primeiro a gente tem um sonho. O que é? O fundo de poço já matou teu sonho? A injustiça matou teu sonho? Está na condição de um escravo? Matou teu sonho? Não era para isso. Não era para isso. É um processo. Não é para o sonho morrer. É para você se chegar ainda mais a Deus. Porque aqui no cárcere, Deus daria a ele a revelação que mudaria o mundo. Aqui, no cárcere. Deus daria a ele a revelação que não só mudaria a vida dele, materializaria aquele sonho que Deus colocou, mas beneficiaria o mundo. Não só na sua época, mas até os dias de hoje. Passa. Pois fui trazido à força da minha terra natal, a terra dos hebreus, e agora estou nesta prisão, onde fui lançado, diga comigo, sem motivo justo. Está injustiçado? Por isso que quando as pessoas nos injustiçam, é simples. Deixa com Deus. Deixa com Ele. Senhor, o Senhor disse, minha é a justiça. O chefe dos copeiros, porém, se esqueceu completamente de José e não pensou mais nele. Esqueceram de você? Alguém te fez uma promessa e esqueceu de você? Agora foge de você? Corta a volta de você? Diz que ia fazer algo bacana e agora, faz parte. Processo. Deus está te moldando.
Na mesma hora o faraó mandou chamar José, estou pulando, tá? E ele foi trazido depressa da prisão. Depois de barbear-se e trocar de roupa, apresentou-se a Faraó. E Faraó e seus oficiais gostaram das sugestões de José. Por isso, o Faraó perguntou aos oficiais, diga comigo, será que encontraremos alguém como este homem? Sem dúvida, há nele, o que está escrito? Porque mesmo estando na prisão, Faraó viu o Espírito de Deus nesse homem. Sabe por quê? Porque Faraó teve um sonho que só José pôde revelar através do Espírito de Deus. A revelação veio do Espírito de Deus através de José. Não só a revelação ao sonho, mas a revelação do que fazer a partir daí. Que aí entra naquela colocação que nós sempre fazemos aqui, daquela visão dos 7 anos de vacas gordas, porque depois virá 7 anos de vacas magras, nos 7 anos de vacas gordas, armazena, guarda, faz celeiros, depósitos. Quando chegar os 7 anos de vacas magras, você vai ter em abundância. E foi aí que ele enriqueceu, e toda a riqueza, não só do Egito, mas do mundo, né? Porque ele estava preparado para os 7 anos de fome, o mundo não estava. Ele estava preparado para aquele tempo de crise, o mundo não estava. Então ele tinha fartura em abundância. Passa, por favor. Então o faraó disse a José, uma vez que Deus lhe revelou o significado dos sonhos, é evidente que não há ninguém tão inteligente ou sábio como quanto você. Ficará encarregado da minha corte e de todo o meu povo, e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Apenas eu, que ocupo o trono, terei uma posição superior à sua. Faraó acrescentou, eu coloco oficialmente no comando, diga comigo, de toda a terra do Egito. Então o faraó tirou o dedo do dedo do seu anel, com o selo real, e o pôs no dedo de José, mandou vesti-lo, o anel que simboliza aliança, e autoridade, mandou vesti-lo de roupas de linho fino, ou roupas reais, e pôs uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez andar na carruagem reservada para quem era o segundo no poder. E por onde José passava, gritava-se a ordem, ajoelhem-se. Olha isso. Para quem passou por tamanha humilhação. Depois o Egito reverenciou. O Egito o reverenciou, o mundo o reverenciou, porque quem estuda a história sabe que o mundo passou a vir negociar com José. Assim Faraó colocou José no comando de todo o Egito. E lhe disse, eu sou o Faraó, mas ninguém levantará a mão ou pé em toda a terra do Egito sem a sua permissão. Faraó deu a José um nome egípcio, Zefanate-Paneia, também lhe deu uma mulher que se chamava Azenate, ela era filha de Potífera, sacerdote de On. Assim José recebeu autoridade, diga comigo, assim José recebeu autoridade sobre todo o Egito. Diga comigo, tinha 30 anos quando começou a servir à corte do faraó, o rei do Egito. Depois de sair da presença de Faraó, José foi inspecionar toda a terra do Egito. 13 anos do sonho, a presença, a autoridade, a posição de honra. 13 anos foi o processo. Mas você viu que todo o processo, Deus
era com ele. Deus foi com ele. Isso precisa entrar dentro de cada um. Isso precisa entrar dentro de você. Volte nas frases. Você não vai chegar sem passar pelo processo. Do sonho, da visão, a materialização tem um processo. Entende isso? E nós não podemos pular processos. Eu não sei que lugar você está agora. Você pode estar no fundo do poço, mas o fundo do poço não pode matar seu sonho. Talvez você já esteja como escravo. Como escravo, você não pode permitir que matem seus sonhos. Injustiçado. Você vê que quando Deus quer promover um homem, Deus promove. Porque não foi outro. Ele era o estrangeiro, o ex-escravo e o ex-presidiário. E se tornou o segundo em poder no Egito e no mundo. O segundo em poder. Porque passou pelo processo. Às vezes nós estamos vivendo, os nossos momentos não são muito diferentes. Às vezes nós somos odiados pelos nossos sonhos, porque nós estamos motivados e acreditamos naquilo que Deus colocou dentro de nós, as pessoas nos odeiam. O diabo odeia quem sonha. Sabia disso? O diabo odeia quem sonha. E geralmente as pessoas que não têm o Espírito de Deus também odeiam quem sonham. Você vê que quando uma pessoa fala dos seus sonhos, ela é odiada, ela pode ser odiada simplesmente porque ela é uma pessoa motivada e acredita que ela vai viver coisas maiores. Volta ali, por favor, as frases. Vai aonde eu parei. Diga comigo: experiência, sabedoria e humildade só se adquirem com o processo. Você não vai ter experiência sem passar pelo processo. Você não adquire sabedoria se você não passar pelo processo. E nem humildade se não passar pelo processo. O seu sonho tem um preço. E você tem que saber que para chegar onde você quer ter um preço que muito poucos estão dispostos a pagar. Muito poucos. E você tem que estar disposto a pagar esse preço. O preço da perseverança, o preço da fidelidade, o preço, a gente precisa, você não tem experiência com Deus, você não adquire a sabedoria de Deus, e nem chega à humildade necessária, porque os humildes serão exaltados, os soberbos, os arrogantes serão humilhados. É preciso entender isso. Só assim você segue, você passa pelo seu processo, porque todos nós temos um processo. Nós precisamos entender que nós não podemos pular processos. As lutas não é para te afastar de Deus, é para te aproximar de Deus. É para te fazer cada vez mais dependente de Deus. Você vê que as revelações mais importantes, só José, naquele momento de cárcere, aliás, né, cada momento, cada etapa, você vê que a Bíblia faz questão de mostrar que Deus era com ele. Mas vamos lá.
Diga, o melhor servo, o melhor escravo, o melhor presidiário, o melhor governador. Isso te diz alguma coisa? O melhor servo, o melhor escravo, o melhor presidiário e o melhor governador, o melhor administrador. O melhor é onde está. Começa isso aonde você está. Porque senão você não tem como ir para uma medida superior. Você vê que ele foi sendo testado em cada ponto, cada lugar. Ele administrar os bens de Potifar foi um treinamento. Ele administrar o cárcere foi outro treinamento. E dali ele sairia para administrar e governar o Egito. E a gente geralmente não quer passar pelo processo. Ninguém quer passar pelo processo. Todo mundo, se puder, quer pular etapa. Mas o processo é que nos prepara. Quem está entendendo, por favor? Gostaria muito que essa mensagem entrasse fazendo muito sentido a você. Muito sentido. E talvez você esteja em um lugar que você não gostaria de estar. Mas se você entender isso e permanecer, passar pelo seu processo, saiba que você pode ter passado por lugares terríveis, difíceis, de muita dor, de muito sofrimento, de muita injustiça, de muitas humilhações, mas Deus te tira. Você viu que o Egito, quando ele passava, o Egito dobrava os joelhos. Todos aqueles que o viram sendo injustiçado tinham que dobrar os joelhos para ele. Você viu? Todos aqueles que certamente, lá vai, eu fico pensando o que depois virou Potifar e a mulher, né? A mulher que o caluniou, que contou aquela mentira. Depois todo mundo teve que dobrar os joelhos diante de José. E aqui foi só o começo, porque eu estou parando aqui porque não dá para a gente seguir. Mas foi só o começo, aqui que começou a grandeza. Porque dentro do sonho o Senhor falou, olha, virão 7 anos de vacas gordas, armazene. E ele saiu construindo celeiros, depósitos, e a fartura, a abundância. Que o Senhor disse, após os 7 anos, virão 7 anos de vacas magras. E quando chegar os 7 anos de vacas magras, você está armazenado. E aí o que acontece? Todo mundo que queria comprar comida tinha que comprar pelo preço que José vendia. Quando acabou, porque a Bíblia diz que todo o dinheiro veio para as mãos de José. Quando não tinha mais dinheiro, tinha que, o que você tem? Nós temos gado, nós temos rebanho, temos ovelhas. Então, todos os rebanhos vieram para as mãos de José. Acabou os rebanhos. E agora, o que você tem? Eu só tenho a terra. Então é o seguinte, vão trabalhar para mim. Vamos trabalhar em parceria agora. Vou te dar uma porcentagem, você vai plantar e parte é sua, parte é nossa. Então, diga comigo, nos 7 anos de vacas magras, porque há quem pense que ele cresceu, enriqueceu demais nos 7 anos de vacas gordas. Não, foi nos 7 anos de vacas magras. Porque ali realmente ele pode, que não é diferente daquilo que acontece nos dias de hoje, né? Quando chega o tempo de escassez, de crise, quem tem dinheiro no bolso compra o que quer e barato, tem poder de negociação. É verdade ou não é? O cara que não está dando conta de sanar os compromissos, quem trabalha com imóvel aqui? Quem trabalha? Quem trabalha com imóvel sabe que, por exemplo, quem está em dificuldade, o outro está com o dinheiro no bolso, é galinha morta, não é assim que é chamado? Não é chamado no meio? Você já liga para o cliente e fala assim, tem uma galinha morta aqui. É assim ou não é? Não sei se usa esse termo ainda. Usa? Não? Esse é antigo? Usa? Você trabalha com imóvel também, né? Então, tem uma galinha morta. O que mais? Tem um filé aqui. Tem um filé, né? Não entendi. Não, cachorro morto não. Aí
Tem cachorro morto? Tem um cachorro morto? Hã? Galinha morta, filé, uma oportunidade, e assim por diante. Então, é automóvel, né? É imóvel, são negócios, empresas, e assim por diante. Né? Então, quem está armazenado, então, é isso. E isso tudo dado da direção de Deus, a visão dada por Deus, a bênção sobre a vida dele. Por isso que você precisa passar pelo processo. E passar pelo processo em Deus. Que o processo te aproxime de Deus. Senhor, eu não estou entendendo nada. Senhor, eu não tenho... Eu sei que eu estou num processo. Me ajuda a entender, me ajuda a fazer o que eu preciso fazer. Eu não posso perder a minha fé. O fundo de poço não pode matar a minha fé. Escravo de um problema, de uma situação não pode matar a minha fé. Essa injustiça não pode matar a minha fé. Nada vai matar a minha fé, porque eu sei que eu estou passando por um processo, e eu serei honrado. A promoção vem de Deus, como nós lemos ali, a promoção vem de Deus, não vem do Oriente, do Ocidente, não vem do Sul, não vem do Norte, vem de Deus, vem do alto. Diga comigo, a minha promoção vem do alto. Diga, vem de Deus. Diga, Deus vai me promover. Fique em pé, por favor. Fique em pé, se coloque em pé. Feche os seus olhos, por gentileza. Essa mensagem tem um propósito. Deus vai te promover. Deus vai te promover. Deixa isso entrar no teu espírito. Talvez você já teve sonhos tão grandes e de repente mudou, parece que tudo virou de ponta cabeça. Entrou numa fase difícil, humilhações, vergonha, injustiças, processo, da visão, da revelação, que Deus deu a José, a materialização teve o processo, o meu e o seu tem um processo. E nós não podemos pular processos, nós não podemos pular etapas. Coloque dentro de você que você vai ser o melhor servo. Aonde você está hoje, seja o melhor servo. O que está nas tuas mãos hoje, seja o melhor. Confie em Deus. Se aproxime mais de Deus, porque se você não se aproxima de Deus, fica insuportável o processo. Se você não se achega em Deus, você não entende o processo. E talvez você possa ter uma reação errada, é de revolta, é de questionamento, e não de aproximação de Deus, da busca ao Espírito Santo. Em cada etapa, você leu comigo, Deus estava com José. Em cada momento, Deus estava com José. E Deus está com você. Creia nisso. E se Deus está trazendo essa palavra, não é só para te confortar, é para mostrar a você que está chegando o tempo da promoção. Viu? Aquele tempo de humilhação chegou, passou, e Deus o promoveu. Chegou o momento da materialização dos sonhos. O processo foi duro, o preço foi alto, mas a promoção foi maior. Talvez o seu processo esteja duro, talvez o preço esteja alto, mas creia que a promoção vai ser maior. Viu? A promoção será maior. E eu acredito que está chegando o tempo de promoção de alguns. Deus está falando isso. Está chegando o tempo da mudança, da promoção de muitos. Com todas as batalhas, Deus tem cuidado de você, não tem? Sim ou não?
Com todas as guerras Ele tem cuidado de você. Você está num processo. Passe pelo processo. Se achegue a Deus. Busque intimidade com Deus. É o tempo da experiência. É o tempo da humildade. É tempo de crescimento. Você não adquire sabedoria sem passar pelo processo. Você não adquire experiência sem passar pelo processo. Você não adquire humildade sem passar pelo processo. Seus sonhos são grandes? Pague o preço. Pague o preço. Confie em Deus. Se achegue a Ele. Porque você vai sair desse processo para viver uma glória extraordinária. Creia nisso. Fale com Deus agora e diga: Senhor, eu recebo essa palavra, eu recebo essa promessa. Eu recebo, Senhor, eu recebo essa palavra, eu recebo. Talvez você tenha vivido dias duros, duríssimos, mas Deus é com você. Deus está com você. E diga a Deus: Senhor, eu estou entendendo. Eu estou entendendo o teu trabalhar, eu estou entendendo o teu agir, e eu confio no Senhor. Seja o melhor em cada passo, seja o melhor em cada etapa, seja o melhor aonde você está, porque Deus está te preparando para algo glorioso, extraordinário, e você vai sair para coisas gloriosas. Está chegando o tempo da promoção. Creia nisso, confie nisso, confia. Enche o teu coração de esperança agora. Enche o teu coração de esperança. 13 anos. E depois, logo mais, um pouco à frente, os mesmos irmãos que queriam matá-lo, estava vindo para ser ajudado por José, para ser acolhido por José. Os mesmos irmãos que tentaram matá-lo, estava vindo para ser amparados, socorridos, cuidados por José. Foi um processo. Aquele sonho que ele teve, que os irmãos estariam se curvando diante dele, estava se cumprindo, porque aquilo que vem de Deus se cumpre. Viu? O que vem de Deus se materializa. E está chegando o fim. Levanta a tua cabeça, porque está chegando o fim. Chegando o tempo da promoção. Declara isso aí no teu lugar: eu creio e tomo posse do tempo da promoção. Eu creio e tomo posse do tempo da promoção. Está chegando o tempo da promoção. Deus vai me tirar desse cárcere, Deus vai me tirar desse fundo de poço, Deus vai me tirar e aqueles sonhos que Ele colocou dentro de mim vai se cumprir, vai se materializar. Está chegando o tempo da promoção. Está chegando o tempo da promoção. Está chegando o tempo da promoção. Creia nisso. Creia nisso. Creia nisso. E não importa aonde você está e quem você é. José era o improvável, era o estrangeiro, era o ex-escravo, o ex-encarcerado. Mas foi ele. Quando Deus opera, ele era o improvável, mas tinha o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus deu a ele sabedoria. O Espírito de Deus deu a ele revelação. Revelação que ninguém tinha, só ele. Ninguém teve as revelações que ele teve. Fala para o Espírito Santo: eu preciso do Senhor, Espírito Santo. Eu preciso do Senhor, me dê direção, me dê revelação, Espírito Santo. Abra o meu entendimento, me ajuda a enxergar o que eu não tenho enxergado, me ajuda a ver o que eu não tenho visto. Me ajuda, Espírito Santo, me ajuda. O Espírito Santo vai te dar revelações importantes, vai te dar visões, vai te dar sabedoria, a sabedoria que só Ele pode te dar.
Aleluia. Aleluia. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Muda a história dela. Muda a vida dela, Espírito Santo. Transforma, tira de onde ela está. Faça o extraordinário na vida dela, Espírito Santo. Aleluia. Enche o teu coração de alegria. Enche o teu coração de alegria. Deixa o Espírito Santo te fortalecer, te levantar e saber que a tua promoção está perto. Haja como alguém que está convicto da sua promoção, alguém que tem a certeza da sua promoção, que Deus, a tua promoção vem de Deus, não vem do homem. Se o homem te promover, o homem também pode te rebaixar, mas se Deus te promover, ninguém pode te rebaixar. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Levanta ela, Senhor. Mexa onde só o Senhor pode mexer. Tira ela, Senhor. Promova, meu Deus, para a honra e a glória do teu nome. Promova. Toca onde só o Senhor pode tocar. Mexa onde só o Senhor pode mexer. Abra as portas que só o Senhor pode. Nós queremos, Senhor. A nossa promoção não vem do Oriente nem do Ocidente. Vem do Senhor. Aleluia. Ele vai. Então sonhe. Só enxergue, acredite. O sol e a lua vão te obedecer. Toda a autoridade estará com você. Diga com fé, diga: Deus vai realizar os meus sonhos. Mesmo em tempo de seca, muita chuva, que agora está no deserto, mas eu sei que está perto da sua bênção chegando. Diga: ninguém pode frustrar nosso sonho. Não desista. Através da fé. Ninguém pode frustrar nosso sonho, vai realizar. Não desista. Faça como José. Através da fé. Feche os seus olhos, por favor. Se encha dessa convicção, dessa certeza, que está chegando o tempo da promoção. A tua promoção vem de Deus. O teu processo está chegando ao fim. Você está passando por um processo e ele está chegando ao fim. E quando Deus te tira,
toda visão, todo sonho, toda promessa, chega o tempo do cumprimento dela. Do sonho, a materialização tem um processo. Se aproxime de Deus. Se achegue a Ele. Sabe o que me enche de alegria? É que ele dormiu no cárcere e levantou no outro dia. Estava no reino governando. Olha que coisa extraordinária. Ele dormiu na prisão. Aquele que tentaram matar, aquele que jogaram no fundo de poço, aquele que foi escravo, que colocaram correntes no pescoço, nos tornozelos, que os ferros passaram a sua alma, diz a Bíblia. Aquele que foi esquecido pelo copeiro, o copeiro não lembrou dele, mas Deus lembrou. E chegou o tempo da materialização. Chegou o tempo da visão se cumprir, do sonho se materializar. E quando chega esse tempo, acabou. Nós servimos a um Deus vivo, gente. Creia nisso, você serve a um Deus vivo. Só se aproxime dele agora. E tome posse dessa palavra. Que o teu processo está chegando ao fim. O teu tempo de promoção está chegando. E Deus vai te promover. A sua promoção vem do alto. Não vem do Oriente ou do Ocidente, mas vem do alto. E quando Deus te promove, ninguém pode te rebaixar. Ninguém pode te rebaixar. Podem até tentar, mas ninguém pode. Levanta a sua mão, por favor. Eu te abençoo e eu profetizo o tempo da tua promoção. Que chegue. Para muitos está chegando ao fim. O processo, o fim desse processo. Está chegando o tempo de honra. Eu abençoo tua vida. Eu abençoo o teu trabalho. Eu abençoo tua vida profissional, tua vida financeira. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus, sabedoria, visão, direção, revelação, entendimento. Que a graça, a unção e o favor do Senhor seja derramado sobre a tua vida, sobre os teus negócios, sobre a obra das tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus, receba o poder, a graça e o favor do Senhor sobre a tua vida. E saia para a glória, para reinar, para governar, em nome do Senhor Jesus. É tempo de promoção. Eu creio, diga eu creio, e tomo posse, em nome do Senhor Jesus. Amém? Para Jesus bem forte.